Eu cheguei aqui no dia 19 de fevereiro de 1935. Bem aqui assim nessa rua ali. Eu nasci. Aí de lá pra cá não saí mais daqui. Aí aqui passava um trem, né? Ia até a ponte, lá o navio ficava ao largo, né? Botava a carga nas lanchas, as lanchas vinham, na ponte tinha 3 guindastes, aí botava a carga em cima da ponte, a gente botava no trole e passava por aqui para os armazéns. Eu cheguei aqui na comunidade do Poço da Draga, eu tinha 18 anos, nasci no Rio, lá perto do Rio do Cauípe. Aí viemos para cá, a gente estava num estado de pobreza, assim, minha mãe, meu pai, né? Aí tinha um irmão da minha mãe que morava aqui na indústria, onde hoje é a indústria naval, era uma colônia de pescadores. Aí o meu tio trouxe a gente para cá. Aí a gente, graças a Deus, subimos, né, um pouquinho. Minha mãe botou uma bodeguinha, servia para os barcos, servia a merenda dos barcos e foi assim que eu conheci o meu noivo, casemos. Acabei de ter meus filhos, né? Tive 10 filhos, criei mais 6. As casas daqui, a maioria era de madeira, tinha menos casas, né? Tinha muito mato ainda. Tinha um riacho que passava aqui perto, tinha um riacho que as mulheres lavavam roupa. E eu levava os meninos todo dia para a praia, né? Todo dia era novidade, né? Todo dia a gente ia tomar banho na praia. Quando tinha a praia, antigamente tinha a Praia da Carminha, que tinha uma senhora que chamava Carminha, e tinha uma praia perto, o pessoal botou Praia da Carminha. E aqui atrás da minha casa passava também água, passava uma água ali, e ia sair na praia, né? Os caranguejos andavam pelo meu quintal, um bocado de caranguejo andando pelo quintal. Aí quando começava a encher a maré, aí começava a encher d'água e os meninos ficavam tudo na lama e passavam. Tinha até um rapazinho que vinha com uma canoazinha pescando nessa água que passava ali atrás. É como se fosse a nossa segunda casa, né? Aí a gente chama nosso quintal, a Praia da Carminha. E a gente, quando pequeno, a gente fazia guizague. Um levava uma farinha, um levava um sal, um levava um arroz, e a gente pegava lá os siri e pegava os peixes mesmo na praia lá. E lá a gente pegava uma panela, uma lata de óleo, daquela do Pajeú, a nega do Pajeú, que se chamava, né? E fazia lá o guizague, arranjava uma madeira ali, uma madeira colar, um pedaço de uma árvore dessa aqui, que é a castanholeira, né? Que tem muito na nossa praia aqui. E a capenga de coco. E a capenga de coco, eu lembro do o homem mais conhecido aqui das tapioca, que é o seu Valdemiro. Valdemiro Tapioqueiro, e Dona Quinquinha, a esposa dele. Então a gente fazia, a gente seguiu vendo ele fazer aquele fogo ali, a gente aprendeu, né? Então essas coisas assim que a gente não esquece, né? E sempre a gente está tentando resgatar. E eu tenho essa paciência e esse dom de querer passar para os jovens, né? Os meninos de hoje, mais para frente, para eles não ficar no esquecimento, porque a nossa comunidade já é uma comunidade centenária, já tem, né, mais de 100 anos. Para mim, o Poço da Draga é o meu lar, né? A maioria dos vizinhos é como se a gente fosse irmão, né? A família da gente fica longe, mas os vizinhos, na hora de necessidade, a gente conta com eles, né? Eles que estão aqui para nos dar a mão, né? O Poço da Draga aqui é a vida da gente, né? A gente sai daqui de manhã, bora pro Poço da Draga tomar banho, bora, todo dia de manhã, todo mundo, bora. Aí aquela rama de menino e tal, tomar banho no Poço da Draga. Era um poço que tinha aí, viu? A gente chamava Poço da Draga. O Poço da Draga, ele é uma família, porque aqui, se você for ver, por exemplo, a minha vizinha é casada com a vizinha dali, com o vizinho dali, então é tudo família, sabe? A minha irmã é casada, o seu louro que você entrevistou, a minha irmã é casada com o sobrinho dele. Entendeu? Eu sou casada com o filho da dona Yolanda. O outro filho da dona Yolanda era marido da minha irmã. Então é assim, é tudo uma família, uma aldeia, né? A gente pode dizer que Fortaleza tem uma relação ambígua, né, com o Poço da Draga, porque ao mesmo tempo que deve ao Poço da Draga e a trajetória dos seus moradores e de muitos outros, a conservação e o relato de muito da memória da cidade, de formação da cidade de Fortaleza, da trajetória de populações litorâneas,
da forma como a cidade aprendeu a se relacionar com o mar. Eu poderia falar de muitos débitos que, por exemplo, simbolicamente, historicamente, em termos de memória, a cidade de Fortaleza tem com o Poço da Draga, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles já passaram por ameaças e processos efetivos de remoção, apesar de serem a única população litorânea que permanece coladinha a poucos metros do mar, ali em conformidade com a moradia dos seus bisavós, tataravós, né? E isso é muito importante a gente respeitar, apesar de nem sempre a iniciativa do Estado funcionar nessa direção. As ZEIs do Poço da Draga, ZEIs é Zona Especial de Interesse Social. Esse é um instrumento legal que legitima as localidades vulneráveis no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito estrutural, no âmbito ambiental. Então, a primeira ZEIs que existiu no Brasil foi nos anos 80, foi em Pernambuco, e de lá para cá muito pouco foi feito, mas a gente chegou no momento de lutas, né, e de exigências do poder público que se fizesse valer essa legitimidade, já que é antes ainda da Constituição. Então, na Constituição, nos artigos que tratam da regularização fundiária, entra a questão das ZEIs. Então, cada município ele tem jurisprudência para conceber e regulamentar as ZEIs. São seis membros, 7 membros da comunidade e 7 membros do poder público. O da comunidade funciona como 6 moradores, membros titulares, que vão ter também outros 6 suplentes. E uma instituição, uma ONG, uma instituição que represente institucionalmente, certo? Dentro do conselho, que no caso aqui é a ONG Vela ao Mar. Eles sabem o que é ZEIs, que a gente já fez várias falas ao longo da comunidade, em vários trechos, porque a comunidade tem várias localidades. Eles, quando a gente pergunta o que é ZEIs, claro que muitos não vão saber, mas boa parte daqueles mais curiosos, eles sabem que existe esse conselho, mas eles ficam sempre naquela, e eles não denigrem a gente não, eles não chegam pra gente dizendo, esse conselho não serve para nada. Não, eles não dizem isso. Eles dizem assim, ó, gente, esse negócio aí, a prefeitura vê vocês e parece que para eles é como se vocês não servissem de nada. Vamos lá, galera, vamos botar pressão neles. É assim que eles falam. Então, eles confiam sim no conselho. Agora, como é que a gente pode legitimar eles e legitimar o voto deles de confiança na gente, se a própria municipalidade, em se tratando de diálogo conosco, não promove essa relação que deveria ser a nível de integração, que a gente não é em torno de ninguém. O que tem em nossa volta é que é em torno da gente. Poço da Draga é tratado como um pedaço do centro da cidade e não como um pedaço da praia de Iracema, apesar de ser colado com a praia e com o primeiro porto da gente. O Poço da Draga para o Serginho, ele é uma rugosidade. Rugosidade, eu estou puxando para a minha sardinha da geografia, o Milton Santos diz que rugosidade é aquele lugar que vai passando o tempo e ele vai ganhando vários usos. E o litoral não era usado pela população, porque era um lugar do rejeito, onde era rejeitado o esgoto, lixo, tudo, era área portuária que ninguém habitava, segmento nenhum desejava habitar o litoral. E as pessoas do Poço da Draga, que são formadas quase que genuinamente por pessoas que vinham do sertão, remanescentes das secas de 1877 e da seca do 15, nós iniciamos um processo que é único e que é hoje legitimador de tudo o que se quer do filé mignon do planeta Terra, que é a orla marítima. Somente no processo de Belle Époque e nos anos 20 é que a cidade decidiu descer para morar na praia, com a casa voltada à sua frente para o mar. E o Poço da Draga já o havia feito e cuidou bem desse meio ambiente, deste ambiente de praia. Estamos vendo o Poço da Draga hoje como um lugar na praia que é historicamente provado que é o primeiro lugar onde surgiu a habitação do mar, que nós éramos confundidos inclusive com o Moura Brasil, que foi o primeiro bairro institucionalizado da cidade, porque a Praia Formosa vinha do Moura Brasil até aqui, até a Ponte Velha. E as casas do Poço da Draga estão nessa localidade. Fomos removidos pela indústria naval nos anos 70. Eu acho sempre importante de colocar que no campo da antropologia, das ciências sociais, de onde eu venho,
A gente tem discutido, sobretudo contemporaneamente, a importância da restituição, de que toda prática de pesquisa ela seja uma relação de troca. E eu, pessoalmente, acredito que a gente é capaz de construir amizades, laços mais duradouros, principalmente quando se trata de produzir um trabalho, seja acadêmico ou seja um trabalho artístico, né? Com seus vizinhos, com pessoas que estão na sua cidade e que têm trajetórias de vida semelhantes à sua, né? O projeto no Poço da Draga começa por conta disso, porque eu estou pesquisando a relação da cidade de Fortaleza com as próprias fotografias e nessa trajetória começo a pensar a relação dos moradores do Poço da Draga com a cidade e toda a complexidade e riqueza da existência daquela população, assim, que é notadamente de maioria negra, numa região que foi marcada pela história da abolição no país. Construir a exposição Poço 115, né, Rastros na Cidade, ela tanto parte de uma construção de longo prazo, de confiança, de amizade, para que as pessoas compartilhem comigo o que eles têm de mais íntimo, né? Essas imagens são guardadas, né, preservadas pelos moradores ao longo de décadas, né? Em especial pelas mulheres que são as guardiãs da memória do poço. O meu hobby principal era bater fotos. Na época era aquelas máquinas que você pegava o rolinho, levava para revelar, sabe? Eu tenho muita foto. Tipo aqui, né? Uma foto dessa. Tem a minha mãe, eu, que nasci aqui, né? Minha mãe chegou com 20 anos. Depois ela casou e foi tendo os filhos. Aí a minha filha também nasceu aqui. Aí a Celzinha também nasceu aqui. Então, por exemplo, uma foto dessa, quando a Celzinha já tiver mocinha, que a gente foi explicar para ela, né? E quando ela for mãe, que já vai ser a 5ª geração, então são coisas assim que vai passando, né? De mãe para filha. Também tem um hobby de juntar santinhos das pessoas que faleceram. Daí saiu esse livro aqui, Territórios da Memória. Territórios da Memória, né? Que é um livro que fala das pessoas da comunidade que já faleceram, que já deixaram seu legado, né? Que contribuíram para a história da comunidade. Aqui nesse livrinho tem a história, que é meu pai, né? Faz 2 anos que ele faleceu, mas também tem muita gente que eu conheci, e aqui a gente fala um pouquinho de cada pessoa. Por exemplo, essa é de uma tia minha, essa daqui é da minha avó, que nessa época nem tinha a gráfica, era uma matrizinha que a gente fazia de madeira para fazer essa fotinha e imprimia nos santinhos, né? Agora é tudo mais prático. Então essa foto aqui da minha avó é de 93. Esse santinho dela. E depois foi se modernizando, a gente já leva a foto lá e já faz assim, né? No computador. E aqui tem várias pessoas, tem da família, parente, amigos. Sempre quando vem o pessoal aqui, eles perguntam, Robinho, como era isso aqui? Aí eu falo, essa praia sempre foi assim? Não, essa praia não foi assim, agora mudou. Teve essa engorda aí e mudou, mas as pedras pretas ali ainda tá resistindo, que é a nossa praia aqui, que a gente chama Pedra Preta e a Praia da Carminha. São as 2 praias que entre as pontes, né? A ponte dos ingleses e a ponte metálica. Quem vê o Poço de fora, devido a ser uma comunidade histórica, antiga, e ter também diversos outros nomes de reconhecimento, o pessoal nunca tem noção 100% do que é o Poço da Draga. Então, quando muda, no caso, não quando muda, quando vem aqui a primeira vez, já às vezes quebra aquela visão deturpada da sociedade de pensar que a comunidade é perigosa, é isso, é aquilo. Não. Primeiro ponto, qualquer lugar é perigoso, independente de onde você esteja. Até sozinho você está em certo perigo, nunca se sabe. Então, não é por isso, é pela história. Quando você leva em consideração o ponto histórico da comunidade, tudo, e as relações,
Quem vê de fora pela primeira vez, primeiro tem um choque da vivência, como é a vivência aqui dentro. O segundo, ela tem uma explosão de sentimentos relacionada às diversas realidades do Poço da Draga. Para mim, o Poço da Draga é o melhor lugar que existe para morar. Para mim é o melhor lugar, que no Poço tem amor, no Poço tem carinho, o Poço tem união, o Poço tem coletividade, o Poço tem artista, o Poço tem artesã. Eu sou escritora, tem escritora, eu sou artesã também, sou um pouco de professora, porque eu também dou reforço, sou uma ótima cozinheira. Então, o Poço é tudo de bom. A gente vai fazer valer, sim, o direito de moradia e vai provar para a cidade que a cidade tem dentro da sua parcela de história e de uso da praia como um lugar digno de moradia e de vivência de cultura. Existem fortalezas, né? E uma dessas fortalezas, que eu acho que é a fortaleza do Poço da Draga, eu acho que é a fortaleza da maior parte do povo de Fortaleza, né? A gente às vezes só confunde a vista por causa do que vê na TV. Quanta desolação a terra consumia. O homem depondo a enxada, curvando de mágoa, pôs o joelho no chão e mal pôde dizer: Deus, com só o que me dás, tu me tiras a vida. Mandai por piedade um pouco de água para o meu pobre gado não morrer. E apontava com o braço escarnado a campina, onde os trapos, aquelas imensas ruínas, mugiam com vergonha de viver. Deus, meu cavalo ontem morreu de fome e sede, enterrei-o em minha rede, era o melhor que eu tinha para te dar. E sem poder dizer tudo mais que sentia, o braço alongado à tarde que morria, o homem junto à enxada atirou-se a chorar, e sobre ele choveu a noite toda sem parar.